Então, olá pessoal, mais uma aula de VHDL, tá? Então eu decidi fazer essa aula online, visto que alguns alunos não vão poder participar presencialmente, e a gente fica com o registro também de uma aula de VHDL básico que vocês vão poder consultar quando vocês quiserem, certo? Então na aula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre um pouco mais da nossa introdução a VHDL. O que a gente vai ver? Bom, vocês lembram que eu falei lá nas aulas anteriores sobre os pinos, os modos dos pinos de entrada e saída da minha entidade? Os modos dos pinos de entrada e saída não, né? Os modos dos meus pinos, que eles poderiam ser entrada, saída, poderia ser entrada e saída e poderia ser um tipo buffer, que eu dei alguns exemplos. Então essa figura aqui é para ilustrar a diferença entre eles. Pinos de entrada, pinos de saída, que são os que vocês estão acostumados a usar, pinos de entrada e saída, então eles adicionam uma lógica aqui dentro, e essa lógica aqui ela é responsável por fazer se ele vai ser de entrada ou se vai ser de saída, então notem que isso aqui é um buffer controlado. E eu tenho um buffer, que aí eu tenho um elemento de memória aqui, esse sinal se realimenta, eu consigo ler esses valores, né? Vocês lembram um problema que um dado de entrada da minha entidade, ela não pode ser lida dentro da arquitetura, tá? Mas o que é importante? Isso aqui a gente não vai usar. Tá? Na nossa disciplina vocês não vão usar esses modos de entrada e saída ou de buffer. A gente vai focar em entradas ou pinos somente de entrada ou pinos somente de saída. Fechou. Então, em relação a isso, beleza. Próximo passo, para a gente relembrar um pouquinho sobre os elementos de memória. Vocês lembram lá dos nossos LETs? Os LETs, os flip-flops? Então a gente vai falar aqui rapidinho do LET SR com portas NOR. Então, ok, uma aula de VHDL e a gente está vendo o LET de novo, né? Mas vocês lembram como é que era o comportamento desse LET? Então o LET SR aqui, ele é controlado em nível alto, né? Vocês lembram lá nos slides das aulas passadas. Se não lembrarem, consultem o material, certo? Então, se a gente olhar o comportamento desse LET aqui do lado, ó, então a gente tem todos as respostas que esse LET tem que nos dar, dado as condições de sinais de reset e de set. Né? Então, mantenho o estado anterior quando os ambos são 0. Quando o set é igual a 1, o meu estado de set, ou seja, o meu sinal de Q vai para 1, Q barra tem que ser 0. Né? Sempre o complemento. E aqui eu tenho, quando ambos são 1, o meu estado proibido. Eu não sei se eu tenho 1 ou se eu tenho 0 na saída, ou melhor, ambos eles eu vou estar forçando para ser 1 na saída, né? Para ser 1, desculpem, para ser 0 na saída, e aí eu não posso ter que Q igual a Q barra. A gente viu isso em aula. Mas tá, como que a gente constrói esse elemento de memória em VHDL? Tá, então, aqui esse aqui depois. Então, vamos minimizar aqui, ó, eu já estou com quartos aberto. Então, aqui está o projeto que a gente fez na aula passada, né, lá no nosso vídeo da aula passada. E eu vou criar uma nova entidade aqui rapidamente, um novo arquivo VHDL, que vai ser o nosso arquivinho. Para economizar tempo, eu vou copiar aqui a estrutura desse arquivo. Vou colar aqui e eu vou apagar o que a gente não usar, tá? Então isso aqui a gente não vai usar, nem isso. Então vou deixar só a estrutura básica. Tiro o signal, top level, vou mudar o nome, tá? Então aqui essas entradas e saídas a gente não vai usar. Aqui a gente vai chamar de let SR. Vou colocar tudo junto. Então esse é o nome da nossa entidade, então já vou mudar aqui. Então, aqui o comportamento, let SR, é tudo isso aqui. Pronto. O que tem no nosso let? Se a gente olhar aqui, ó, ele tem entrada S, entrada R e duas saídas, né? Q e Q negado. Então, entrada S, entrada R, do tipo entrada, standard logic, e as minhas saídas Q e eu vou chamar de QN, certo? Que são saídas do tipo standard logic. Aqui, deixa eu arrumar, pronto. Então aqui está a minha entidade let SR, que eu vou chamar, que eu tenho duas entradas e duas saídas. Agora a gente tem que definir o comportamento. O que é importante a gente ver? Essa realimentação aqui já vai nos impedir da gente ler o valor que está na saída. Tá? Ou seja, a gente não vai conseguir ler esses valores. Então, se a gente não vai conseguir ler, então a gente vai criar sinais intermediários. Então, signal, eu vou chamar de sinal Q e sinal Q negado. Então, SQ e SQN. Então, esses sinais também são do tipo standard logic.
Beleza, criei dois sinais intermediários que eu vou utilizar. Agora, o que é importante? Ou melhor, a gente tem que definir quais valores desses sinais, né? Então, o sinal Q, se a gente olhar lá no desenho, ó, o Q recebe uma NOR do sinal R e do sinal Q barra. Né? Então, o Q, ou melhor, o sinal Q recebe o sinal R, NOR, o sinal Q negado. Tá? Eu vou chamar ele de SQN por enquanto. Então, esse aqui vai ser o sinal Q, esse aqui vai ser o sinal Q negado. Então, esse cara aqui recebe R, NOR, SQN. E o outro, que é o nosso SQN, recebe S, NOR, SQ. Então, é a entrada S, NOR, esse outro cara aqui, né, que é o SQ. Então, eu tenho os meus sinais intermediários representados pelas equações. O que eu preciso fazer agora? Passar esses caras para a saída, né? Então, a minha saída Q recebe o sinal SQ. E a minha saída Q negado recebe o sinal Q negado. Então, notem que eu fiz atribuições. E aí, qual a diferença, né, do VHDL? Eu tenho várias linhas aqui, eu tenho 4 linhas de atribuições. Tudo isso aqui está em paralelo. Então, eu estou definindo essas conexões, tá? Todas no meu circuito, então todas elas ocorrem em paralelo nele. Eu vou salvar e vou botar aqui na nossa pastinha. Então, o nosso let é CR. Salvei. Let SR. Agora eu posso fazer. Aqui eu tenho que vir aqui em Files. Aqui, ó, o nosso let SR. Vou definir ele como top level para a gente testar. E vou fazer análise e síntese. Então vocês lembram que isso aqui demora, né? Então aqui a gente tem o let SR com todas as nossas conexões. Vocês notem, ó, eu usei o signal aqui, porque se eu atribuísse direto Q e Q barra aqui, eu não poderia ler eles aqui, ó. O VHDL ia me gerar um erro que eu estou lendo um pino de saída da minha entidade. E aí eu não posso. Tá? Isso são algumas características do VHDL que vocês vão ter que acostumar. Tá? Vai ser nem que seja por osmose, mas vocês vão ter que acostumar apanhando. Ok, fechando a análise e a síntese aqui. Então a gente vai estar fazendo esse circuitinho aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Né? Então, ó, fechou a análise e síntese. Então eu vou aqui em arquivo. Vou gerar um VWF. Então, Node Finder, vou listar os nodos. Então, ó, tudo certo os meus nodos aqui. Dei OK. Então, vou puxar as entradas para cima. Entrada set, entrada reset e a saída Q e QN. Então, aqui eu vou definir valores de um contador. Deixa eu ver, eu vou botar 40. E aqui eu vou botar um contador, vou botar o dobro do tempo. Pronto. Então, aqui a gente tem 00, 10, 01, 11. Então, esse último aqui é o nosso estado inválido, né? Quando a gente seta e reseta ao mesmo tempo. Os demais valores, bom, vamos ver o que acontece. Bom, vou salvar o waveform. Não vou colocar nome para a gente economizar tempo, para nossa aula não ficar muito extensa. Então, vamos lá. Vamos gerar o netlist. E fechou. Então, a gente tem aqui o nosso comportamento. Então, deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor. Aqui tá, assim tá bom. Então, notem, ó, o meu primeiro estado é o estado de quando o R é 0 e o S é 0. Se a gente olhar lá na tabela, tá aqui, ó, o 0 e 0 mantém o estado anterior. Qual era o estado anterior? Eu não tinha, é um estado de indefinido. Então, ele mantém esse estado de indefinido. Até que eu chegue numa nova combinação de entrada, que é o meu reset foi para 1, o meu set se manteve em 0. Então, se o meu reset está indo para 1, a minha saída Q tem que ir para 0, então está aqui ela em 0, e a minha saída Q barra tem que ir para 1. Beleza, funciona. E aqui o contrário, né? Eu estou setando, então o meu set foi para 1 e o reset foi para 0. No momento que eu estou setando, o meu Q vai para 1 e o meu QN foi para 0. E aqui a gente tem o nosso estado inválido, né? Que eu estou setando e resetando ao mesmo tempo que eu produzo Q igual a QN. E isso não pode acontecer. Tá? Notem que quando a gente troca o estado de novo, ó, e ele vai para um estado de manter, né? Que eu tenho que manter o estado aqui, ó, o 0 e 0.
o meu sinal QN, ele mudou para 1. Então eu saí daquele estado inválido automaticamente, né? Mas a gente não sabe para onde que ele sai, porque ambos são iguais no estado inválido, então ele pode ir para qualquer um estado. Tá, beleza. Então tá feito, funciona. Então funcionou o nosso circuito. Então deixa eu fechar aqui. Então a gente tem o nosso LET SR que é funcional. Então vamos criar um novo LET, só que agora vai ser um LET SR. Aqui, ó, que é o nosso próximo slide. Esse LET aqui a gente fez funcionar. Tem esse cara aqui, que é um LET SR com portas NOR, que é controlado. Então, qual é a diferença dos dois? Eu tenho um sinal de controle agora aqui, ó. Então ele só vai funcionar se esse controle aqui estiver ativo. Ou seja, a gente pode observar aqui na nossa tabelinha verdade, ó, se o controle estiver inativo, ele mantém o estado anterior. Caso contrário, eu tenho todas as possíveis combinações, inclusive o meu estado proibido. Tá, ok. Então vamos lá no VHDL de novo. Criei aqui o básico, né? Então eu vou dar um Ctrl A aqui para copiar todo esse arquivo. Vou copiar para cá. Então esse aqui vai ser o nosso LET SR controlado. Aqui controlado, aqui tem que mudar o nome e aqui também. Então qual a diferença do LET SR controlado? Ele tem entrada S, R e tem mais uma entrada C. Então que eu vou chamar uma entrada de controle. Continua com a saída Q e a saída Q barra não mudou mais nada. O nosso comportamento aqui a gente vai ter que mudar. Tá? Aqui eu vou utilizar os nomes que a gente tem aqui. Ó. A gente tem R1 e S1. Então eu tenho sinal S1, sinal R1. Preciso dos sinais da realimentação, que a gente tem aqui. Ó. Não devia ter apagado, né? Que é o SQ e o SQN. Preciso de mais alguma coisa? Não, não preciso definir mais nenhum sinal. E aí a gente vai criar o nosso circuito, né? A gente pode fazer o sinal de S1 e R1 por enquanto. Então, R1 vai ser um sinal que recebe entrada R, entrada R, AND, entrada de controle. O sinal S1 recebe a entrada S, AND. Notem que eu estou colocando os sinais aqui, o S e R, os pinos maiúsculos, né? Mas vocês lembram que o VHDL ele é case insensitive, né? Então não faz diferença se eu botar maiúsculo ou minúsculo aqui. Eu só estou botando por melhor visualização, por mania de programador, tá? Então que a gente tem mania de colocar, assim como os nomes assim, ó. Eu não precisaria colocar o SR aqui maiúsculo, mas eu coloquei por mania. Tá? Certo. Definir R1 e S1, que são esses caras aqui. Ó. Agora eu preciso definir os sinais de saída. O SQ, então, meu sinal SQ recebe o R1 NOR SQN. Então aqui ele é igual ao LET SR normal. E o SQN vai receber o S1 NOR SQ. Ou seja, aqui não mudou praticamente nada, né? Então, ó, o sinal SQ recebe R1 NOR SQN e o sinal SQN recebe S1 NOR SQ. Beleza. E aqui, por último, definir esses caras nas saídas. Então, a saída Q recebe o sinal Q, saída QN recebe SQN. Pronto. Definiu o circuito de novo. Agora eu tenho um pouquinho mais de comandos, mas eu tenho uma entrada de controle agora, que está mexendo nesses caras também. Então vou salvar, vou chamar de LET SR underline controlado. Vamos mexer aqui na hierarquia. Esse cara aqui vai virar o nosso top level. Faço a análise e a síntese para ver o que acontece. Né? Então defini o LET SR, só que agora ele tem uma entradinha de controle, tem um circuito a mais, né, que a gente vai precisar mexer. Ok. Então a gente tem que esperar um pouquinho da análise e síntese, né? Vocês podem avançar o vídeo um pouquinho. Isso aqui demora de 5 a 10 segundos. Ainda vai demorar, né, de 5 a 10 segundos. Então,
Fechou. Não deu nenhum erro. Posso vir aqui, criar agora um arquivo VWF. Vou puxar os nodos. Então, ó, tenho entrada de controle, então significa que eu estou pegando a entidade certa, né? O meu arquivo certo. Então aqui, ó, entrada S, entrada R. Deixa eu puxar o S para cima e o controle. Eu vou puxar o controle para cima porque eu quero ver ele primeiro. Então aqui eu vou definir de novo um contador. Então aqui também, só que o dobro do tempo, para eu testar todas as combinações. Então, ó, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E o meu controle, eu vou mexer aqui, ó. Aqui eu tenho as 4 combinações. Agora, daqui para cá, eu quero que o meu controle... Aqui, até aqui, ele vai para 1. Depois ele volta para 0. Então, ó, o controle, ele define o funcionamento. Se o controle é 0, o meu let não funciona. Se o controle é 1, o meu let funciona. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, definir um novo waveform. Vamos rodar. Então, ó, se a gente olhar a tabela verdade com esse diagrama aqui, com essa tabelinha, né, de estados, quando o meu controle é 0, ele mantém o estado anterior. O problema é que o meu controle começou em 0, né? Então aqui, ó, ele está mantendo o estado anterior independente de S e R. Então manteve o estado anterior. E aí aqui, quando o meu controle foi para 1, eu tenho a combinação 0, 0, que é a segunda linha aqui, ó, que também mantém o estado anterior. Né? Então agora eu tenho... Aqui ele também manteve o estado anterior, que era indefinido. Depois eu tenho os meus comportamentos. Ó. O controle foi para 1 e o reset foi para 1. O Q foi para 0 e o Q barra para o complemento. Tá? Então, até eu chegar aqui no meu estado inválido. Ó, também. Então, o de resto ele é igual. A diferença é que agora ele é controlado. Tá? Então, vocês viram a diferença de como fazer um let SR e um let SR controlado. Bonitinho. Ok, vamos voltar para os nossos slides. Então, aí a gente fez 2 LETs, né, o SR e o SR controlado. Vocês viram que não tem muita diferença, não tem muito mistério para fazer eles. Nada mais é do que circuitos combinacionais. Aqui o exercício de fixação para vocês, tá? Então eu não vou ficar fazendo todos os LETs, todos os flip-flops na aula. Eu quero que vocês façam também para praticar um pouco. Então, ó, descrever esse LET JK em VHDL e testar o funcionamento, que nem eu fiz aqui. Descrever esse let D e depois esse let D controlado. Tá? Então vocês vão descrever esses 3 caras aqui e testar o comportamento dele, ver se realmente funciona, né? Ver se o negócio está funcionando do jeito que deveria. Certo. E aí mais um exercício de fixação para vocês, que é, os circuitos abaixo representam projetos de LEDs do tipo D, que são os 2 anteriores ali que vocês projetaram. Quais as diferenças entre eles? Explique a principal diferença deles e dê um exemplo ilustrativo, ou seja, vocês vão usar o VHDL e o VWF, tá? Para mostrar na prática quais as diferenças deles e como que eles se comportam de maneiras diferentes, tá? Para vocês explicarem do jeito de vocês. Exercício de fixação importante. Ok, e aí a gente entra saindo dos LETs, né, com sinais de controle, com sinais de enable, a gente entra nos flip-flops e o sinal de clock. Vocês lembram do nosso flip-flop tipo D? Que ele tinha uma entrada de clock. Agora, ele não é mais sensível, ele não precisa mais de um sinal de enable. O sinal de clock que define as transições. Então, sempre que eu tenho uma borda, eu tenho uma mudança no meu flip-flop. Ou seja, aí a gente já começa a descrever como que a gente pode descrever, como que a gente vai identificar uma borda em VHDL. É a mesma pergunta que eu fiz em aula para vocês. E aí, a gente não pode fazer aquele detector de borda e esperar que aquilo funcione em VHDL, tá? Não é tão simples assim. Então, para isso, a gente precisa de um outro mecanismo, de uma outra ferramenta do VHDL, que é o uso de process. E aí, o process, ele vai nos promover, ele vai nos fornecer uma descrição comportamental dos sistemas. A gente pode fazer uma descrição comportamental deles. Como que é a estrutura desse comando, dessa sintaxe de um process? Ele tem um nome, isso aqui é opcional, tá? Esse label, ele é opcional. E entre parênteses eu tenho uma lista de sensibilidade. Begin,
os comandos do process e end process, o nome do processo. Tá? Isso aqui também é optativo, tá? É optativo, é opcional. Então, vocês têm a lista de sensibilidade que vai definir. Imaginem o seguinte: essa lista de sensibilidade ela é uma função, o process ele é uma função. Tá? Sempre que algum sinal aqui dentro tiver uma variação, e o que é uma variação? Ele valia 1, de repente ele valeu 0. Ou o contrário. Tá? Qualquer sinal aqui dentro, se ele transicionar, ele chama o process. Então o process ele é executado totalmente. Tá? Então tudo que tiver dentro do process vai ser executado a cada mudança nessa lista de sensibilidade. Por isso que o nome dela é lista de sensibilidade. Quando tiver uma variação na lista, ele executa todo o process como se ele fosse reavaliar o process. Tá? Porque eu tive uma variação na minha lista de sensibilidade que vai promover uma mudança de estado ali, uma mudança de um sinal importante no meu process, então eu tenho que reavaliar tudo que depende dele. Tá? Seria quase um chamamento dessa função. E dentro dos comandos do processo, né, do nosso process, o que é importante? Todos os comandos internos, eles ocorrem de forma sequencial. Não é que nem aqueles exemplos ali do let e do let controlado que a gente fez, né? A gente tinha 6 linhas ali dentro da nossa arquitetura, e elas ocorrem em paralelo, né? Tá tudo ocorrendo em paralelo ali. Aqui é extremamente sequencial, então a ordem das linhas do meu process, ela é extremamente importante. Tá? Dentro de um process, vocês imaginem que vocês estão fazendo uma programação mesmo, uma linguagem de programação que ela é sequencial, a ordem das linhas importa. Tá, ok. E aí a gente tem a diferença, né? O que é sequencial, o que é concorrente? Como assim? E aí aqui a gente tem um exemplo. Então aqui é uma architecture de concorrente de uma entidade chamada múltipla. Tenho 4 sinais A, B, C, D do tipo standard uLogic, né, que não é bem o standard logic, e um sinal Z que é standard logic, tá? Isso aqui vocês ignorem, aqui está faltando um ponto e vírgula também. Mas ignorem esse standard logic, que ele é um tipo de dado também diferente. Mas ele não é importante nesse slide. Aqui a gente tem o begin, e aqui a gente tem um sinal Z que recebe A AND B. E um sinal Z na outra linha que recebe C AND D. Aqui eu tenho uma declaração concorrente. E essa declaração concorrente, ela me produz o quê? Esse circuito aqui. Eu estou atribuindo 2 valores para uma variável Z de forma concorrente. Isso vai dar problema, tá? Então eu tenho aqui A AND B e C AND D. E isso tudo estou atribuindo para Z e eu não sei que função que vai ter aqui. Eu não sei como é que ele vai atribuir isso aqui. Tá? Então isso aqui é até interessante para vocês testarem em VHDL e me falarem o que aconteceu. Tá? Testem esse problema aqui, se vai dar problema ou não, ou o que ele vai informar. Provavelmente ele vai gerar um erro. Tá? E aqui a gente tem a declaração concorrente. Todas as linhas aqui da minha declaração dentro da arquitetura ocorrem de forma concorrente. Aqui eu tenho uma declaração sequencial. Que o que eu fiz? Eu peguei aquelas 2 linhas e coloquei elas dentro de um process. E aí eu tenho um process, notem que ele não tem um nome, ele não tem aquela label de nome. Process, lista de sensibilidade, A, B, C e D. Qualquer variação em qualquer uma delas vai chamar esse process e ele vai executar por inteiro, tá? E aí eu tenho o begin, ele vai executar essa primeira linha, ok, o Z recebeu o valor que está aqui. E aí ele vai executar a próxima linha, Z recebe C AND D. Que circuito que eu gero a partir disso? Esse cara aqui. Porque a ordem das linhas é importante. Isso aqui é uma atribuição concorrente. Então aqui o Z vai ter um valor num determinado tempo e na próxima linha o Z vai ser atualizado. E aí o que acontece? Essa linha aqui, ele simplesmente ignora. Tá? Ela não vai ser levada em consideração no nosso circuito, somente essa aqui. Então isso é importante para vocês entenderem essa diferença. Se eu tivesse invertido as linhas, também importava. Esse circuito aqui ia ficar A e B atribuindo para Z. Se eu inverter as linhas nesse cara aqui, não faz a menor diferença. Ok, então aqui só para a gente sintetizar, essas são as diferenças dos circuitos produzidos. E aí é importante vocês começarem a ver esse cara aqui, né? Esse process. Então, process, lista de sensibilidade, begin, comandos, end process. Certo. Então, esses comandos do processo,
ele vai permitir novas declarações sequenciais, tá? São novas estruturas que a gente pode utilizar, que é o if, case e o for. Todas que a gente viu na aula passada são atribuições que elas são diretas, né? Elas são concorrentes, elas não são sequenciais. Essas aqui permitem declarações sequenciais. Então, o if, isso aqui tudo dentro do process, tá? Então, para usar if, para usar case, para usar for, dentro de um process. Então, isso aqui é um comando que está dentro de um process. Então, eu tenho uma atribuição z recebe a, e aí eu tenho if uma variável x for igual a isso aqui, então o z recebe b. Caso contrário, se o x for maior do que 1000, né, essa combinação aqui, então o z recebe c. E aí, end if. Então eu tenho uma condição. Tá? Então aqui é bem parecido com as linguagens de programação. Vocês viram isso quando eu falei em aula. Também tem o tipo de declaração do case. Né? Então case x is. Quando for 0, então z recebe a. Quando for 7 ou 9, então aqui é bem parecido com o select, né? Com os nossos comandos de atribuição concorrente lá, que vocês tinham visto. Tá? Então esses slides são só para vocês verem a sintaxe desses comandos. E por fim, o for, que é for i in 0 to 3, loop, e aí a gente tem uma condição, então eu tenho um for, eu tenho um if, então eu tenho várias combinações. Tudo isso dentro do process, tá? Isso é muito importante. Se eu tentar fazer um for fora de um process, tá? Dentro da arquitetura ali, fora de um process, não vai dar certo, vai dar erro, ele não vai reconhecer, tá? Ok. Mais exemplos vocês podem ver nesse link aqui, tá? Então, para ver as atribuições sequenciais. Então, deem uma olhada ali nos exemplos. Se vocês quiserem dar mais uma olhada na sintaxe, em exemplos de utilização, vocês podem ir nesse link e tentar dar uma olhadinha. E tentar reproduzir os exemplos, inclusive. Tá? Mas eu ainda não respondi essa pergunta, né? Os flip-flops e o sinal de clock. Como que a gente projeta esses caras? Como que a gente descreve esses caras em VHDL? O let foi muito fácil. São portas lógicas. Mas e como que eu faço um detector de borda em VHDL? E aí, a gente sabe que o flip-flop vai ser sensível a uma borda. E o VHDL ele tem umas primitivas que a gente pode utilizar. Tá? E isso tudo dentro de um process. Que são funções primitivas, são duas funções, né? Rising edge, e aqui um sinal de clock, ou clock event and clock igual a 1. Aqui faltou as aspas nesse clock igual a 1 aqui, mas a gente corrige depois. Então, são duas, elas fazem basicamente a mesma coisa, tá? Só que essa segunda aqui, ela é mais antiga, tá? É uma versão mais antiga. Agora, ultimamente, os mais atuais, os códigos VHDL mais atuais, eles utilizam Rising Edge. Tem algumas diferenças, tá? De quando que eles fazem uma efetiva... Quando que essa função, ela gera um valor 1 e 0. Elas têm uma sutil diferença entre as duas. Então, o Rising Edge é um pouco melhor, tá? Porque tem um caso específico do clock event and clock igual a 1 que ela faz um evento true quando não deveria fazer, tá? Mas isso seria um VHDL mais avançado. E aí eu não quero entrar nesse mérito agora, a gente pode ver isso mais pra frente, eu mostro o exemplo para vocês. Mas agora não é o ideal, tá? Vamos focar nessas duas para fazer o que a gente precisa. Então, Rising Edge e Clock Event and Clock igual a 1. Beleza. Aqui finalizou os slides. Então, vamos tentar fazer um flip-flop do tipo D que seja sensível à borda. Vamos lá, vamos criar um flip-flop. Então, aqui, ó, vamos no... Eu vou ir aqui em Files, vamos criar um arquivo VHDL. E aí eu já vou aproveitar uma parte aqui desse código, né, para a gente não ficar com a aula muito extensa. Então, aqui vai ser um flip-flop D. E aqui vai ser um flip-flop D, flip-flop D. Então, qual a diferença do flip-flop D? Eu só tenho uma entrada, né? Entrada D, que é a entrada de dados, mas eu também tenho uma entrada clock, que eu vou chamar de CLK. E a saída dele, saída aqui. Então, eu tenho um flip-flop D, que é basicamente isso aqui, né? Se a gente for olhar ali no slide, ó, tá aqui, ele tem o D, um clock. Aqui ele tem um Q e um Q barra, tá? Mas eu não vou mostrar o Q barra nesse código aqui. Então, comportamento do flip-flop D. Aqui esses sinais
Provavelmente a gente não vai precisar. Eu só vou fazer um sinal S. Não, sinal eu vou chamar de saída. Vou apagar esses comandos aqui. E o que a gente precisa? A gente precisa de um process, né? Então, process. E aí, esse process, ele vai ter uma lista de sensibilidade. O que é a lista de sensibilidade? Bom, se ele só depende da borda de clock para avaliar, eu só vou colocar o clock aqui dentro, né? Então, process, minha lista de sensibilidade vai ser o clock. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Então, begin e depois end process. Dentro do begin, eu posso fazer o que eu bem entender, né? Posso fazer todas as funções, todas aquelas estruturas que eu mostrei para vocês. Então, vamos fazer o if, que é como é que eu uso o Rising Edge. Olha só, quando eu faço o Rising Edge, ele já muda de cor. Né? Então, aqui é como se eu estivesse chamando uma função primitiva. E o que faz essa função? Ela detecta se eu tenho uma borda de subida no sinal que eu colocar aqui dentro. Então, aqui dentro eu coloco o clock. O que isso aqui me gera? Ele gera um true ou false. Né? Ele gera um valor booleano. Então, a gente pega isso aqui e bota dentro de um if. Se eu tiver um rising edge de um clock, then eu faço alguma coisa. Se eu tenho uma borda de subida de um clock, então o que eu vou fazer? Bom, que recebe D. Né? A minha saída Q, vou até botar em maiúsculo aqui para ficar bonitinho, recebe D. Preciso fazer mais alguma coisa? Preciso de um end if aqui. E agora? Será que está pronto? Bom, opa. Eu tenho uma condição, rising edge, then, que recebe D. Eu poderia fazer esse mesmo if aqui, só que não usando o rising edge. Né? Poderia fazer desse jeito aqui, ó. If clock, que é o meu sinal de clock, aspas, event, and clock igual a 1. Então, a minha outra condição, then, faço isso aqui. Só que elas são equivalentes, tá? A gente pode dizer que elas são equivalentes na aula de hoje. Aulas futuras a gente pode abordar a diferença do Rising Edge e esse outro comando, tá? Mas eu não vou fazer isso hoje. Então, deixei aqui comentado. Então, se for uma borda de subida de clock, então que recebe D. Vou salvar. Então, isso aqui vai ser o nosso flip-flop D. Tá aqui o nosso flip-flop. Vou definir ele como top level. Então, tá aqui, ó, ele já está como top level. Vou fazer a análise e a síntese. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Então, notem que agora a gente está fazendo uma descrição comportamental, né? Se eu tenho uma borda de subida, então que recebe D. Se eu não tiver uma borda de subida, ou seja, se isso aqui não for verdade, se a minha borda for de descida, ele não vai entrar nesse if, então não vai atualizar o valor de Q. Essa linha aqui não vai ser executada. Então, notem que o process é bem programação mesmo. Ou eu entro aqui, ou eu não entro. Então, pronto, gerei o resultado. A gente pode ver aqui um RTL, se a gente quiser, para ver se a gente fez um flip-flop, se ele mostra um flip-flop primitivo, se ele entendeu o que é um flip-flop. Então, tá aqui. Ele fez um registrador, que tem a entrada D, clock e um sinal de clear aqui, né? Que eu não tenho sinal de clear, nunca é ativo. E, ó, se eu clicar 2 vezes, ele não abre para dizer o que tem dentro. Por quê? Porque isso aqui é uma unidade primitiva, é um flip-flop, é uma unidade de memória. Então, posso fazer o meu arquivo VWF agora. Então, fazer um node finder. Então, ali está aqui os meus sinais. Então, estou na entidade certa. Então, aqui, ó, entrada D e entrada clock. Vamos definir valores. Definir o meu clock aqui, ó, sinal de relógio. Vou botar 60 nanosegundos de período. E o meu sinal D eu vou botar randômico e intervalos randômicos. Tá? Isso é meio ruim de colocar intervalos randômicos, porque ele gera um monte de coisa. Tá? Mas não tem problema. Então aqui, ó, a gente vai rodar. Então o que acontece? Quando que a entrada D vai passar para a saída Q? Quando eu tiver uma borda de subida. Ó. Então só nesses gatilhos aqui, ó, que eu vou atualizar. Caso contrário, eu não vou fazer nada. Então vou salvar o waveform. Vamos executar.
Então o nosso arquivo não deu nenhum erro. Então tá aqui, ó. Tá executando. Mas como assim? Tá funcionando? Vamos olhar. Então, ó, notem. O sinal de clock, ele avalia a saída Q, recebe a entrada D, quando eu tenho uma borda de subida. Antes de eu ter a primeira borda, ele atribuiu a saída Q como zero. Aqui, ó, quando eu tenho a borda, uma borda de subida, ele pegou o zero, que está aqui na entrada D, e passou para a saída. Eu vou nessa borda de subida agora, de novo ele pegou um zero, continua o zero. Nessa borda de subida aqui, ó, ele pegou bem uma transição ali, ó. Olha lá, ele pegou bem um zero. Esse que é o problema de botar aleatório, né? E aí na próxima borda de subida, assim, ó, aí ele pegou 1. Então aqui ele definiu o sinal 1. Na próxima borda de subida, ó, de novo, ó, ele pegou um valor 1. Então ele manteve o valor 1. Então notem que ele só atualiza de valor nas bordas de subida de clock. Deixa eu ver se ele desce em algum momento. Aqui ele desceu. Borda de subida de clock, então D passa para a saída a partir dali. Então está funcionando o nosso clock. Funcionou direitinho. Então nós temos um clock funcional, uma unidade de memória que armazena o valor que está na entrada. Então como que a gente fez isso? Ele é até mais simples de fazer, né, em relação aos LETs. Só que eu tenho toda uma estrutura de um process. E aí, tá? Tudo que vocês colocarem aqui, ó, na lista de sensibilidade é um gatilho para ocorrer a execução do process por inteiro. O que eu queria que vocês fizessem? Vocês lembram que a gente definiu algumas coisas? Deixa eu ver. Que recebe D. Tá. Talvez aqui eu precisasse colocar um QN. A gente podia colocar o QN também, né? Como saída do flip-flop. Só que isso eu posso deixar para vocês fazerem. Ó. Colocar aqui, ó. A gente tem o Q, colocar o QN. E aí definir os sinais de Q e QN aqui na saída. Dentro do process. Além disso, o que poderia fazer? Vocês lembram que a gente tinha os presets e os resets assíncronos? Então a gente poderia ter um sinal aqui de preset, reset, assíncrono. Né? Aqui aí não seria o reset, né? Seria um clear. E aí esses caras aqui, ó, a gente poderia resetar o flip-flop. O preset não se usa tanto em flip-flop do tipo D, mas, por exemplo, um sinal de reset. E aí quando esse reset aqui está ativo, não interessa, ele passa 0 na saída. E aí como que vocês mudariam essa estrutura aqui, ó, de clock? O que é mais importante? É o meu reset ou é o meu clock? Ou são os dois? Entenderam? Então isso já dá algumas mudanças no projeto, que é legal que vocês tentem brincar em casa, né? Que vocês tentar fazer por conta. Que se eu fizer tudo isso, vai ficar uma aula extensa e vai ficar mais cansativa do que o normal. Tá? Mas basicamente vocês podem fazer process e dentro do process, aí sim, aí vocês vão estar bem habituados de programação. Existem alguns problemas no process, que dependendo de como que a gente faz a lógica aqui dentro, a ferramenta, ela infere algumas, ela acaba inserindo no nosso projeto alguns flip-flops que não deveriam estar ali. Tá? Alguns elementos de memória que não deveriam aparecer. Esses problemas a gente pode abordar no próximo bimestre. A gente não precisa abordar agora. Agora é importante que vocês saibam fazer isso aqui. Tá? Se vocês souberem fazer, por mim, é perfeito, tá? E é até onde a gente precisa fazer. Então notem que esse flip-flop aqui, ó, a gente já poderia pegar ele e utilizar ele dentro de um projeto. Tá? Inclusive dentro desse projeto que a gente tem aqui, que a gente fez da aula passada. Que a gente tinha um circuito aqui, ó. Que era esse cara aqui, ó. Aquele circuitinho com 6 NANDs. A gente poderia botar uns flip-flops aqui para ver no meio do circuito, para ver como é que ele funcionaria, tudo mais. Tá? Mas isso aqui vai da criatividade de vocês. É aquilo que eu tinha pedido durante as aulas. Eu preciso muito mais que vocês busquem a informação e tentem fazer por conta, para eu saber quais são as dificuldades. Certo? Acho que a nossa aula vai ficar por aqui. Então, ó, ficou uma aula bem mais curtinha, menos de 40 minutos. Então, ó, essa aula vai substituindo a nossa aula presencial, tá? Que eu acho melhor, que assim a gente fica com o código, vocês ficam com os exemplos de código para poder executar, né? Para ver alguns problemas. E aí qualquer coisa vocês podem me procurar e aí a gente tira a dúvida. Certo? As próximas aulas a gente entra em máquinas de estados e aí sim a gente dá sequência no nosso curso. Feito? Um abraço e até lá.